Amigos queridos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor possa nos envolver em alegria, em confiança, na certeza de que todos nós estamos sob o seu olhar e sob o seu amor. Que Ele nos fortaleça hoje e por todo sempre. Queridos companheiros, nós vamos iniciar hoje o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Ó Jesus, que o seu olhar paire sobre todos nós. Que possamos compreender, Jesus, a grandiosidade das lições que tem nos trazido. Que saibamos refletir em nós mesmos, a fim de que não venhamos a repetir os mesmos erros do passado. Que o seu olhar, meigo, compassivo e bom, possa alcançar todos os nossos irmãos que ora se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, pedindo o amparo e a rogativa que eles sejam envoltos nesta vibração para que possam compreender com serenidade o valor da prova. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Retribuir o mal com o bem. Vamos refletir nisso, né, meus amigos? Quando eu vou retribuir alguma coisa para o outro, eu preciso pensar, se eu recebo um doce de um amigo, eu não mando lavar na casa dele o fel, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz e procuro fazer algo que supere ou que demonstre a minha alegria por ter recebido aquele gesto. Muitas vezes não é o que recebe, é o gesto, é a lembrança, é o carinho, é a vibração. Então eu não pago o mal com o mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Porque aquele que fez o mal, muitas vezes, desconhece o que seja o bem. O nosso querido professor Eurípides tem nos ensinado a refletir na educação do contraste. Jesus esteve conosco e foi apedrejado de palavras, de atitudes, de tudo. E foi graças a ele que ele nos deixou esse legado. E aqui ele começa a falar de uma coisa que nós já aprendemos. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos.
Quando e onde? Nós aprendemos no Velho Testamento com Moisés que nós deveríamos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. E Jesus então vem e nos afirma: eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. A grandeza dos ensinamentos do Cristo não se restringe apenas àqueles que nós gostamos. Quando ele nos diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que os perseguem e caluniam, tem uma razão de ser, irmãos. Se nós não agimos assim, a questão é pessoal, é ignorância. É por não compreendermos a grandeza da palavra do Cristo. Não só da palavra, mas do exemplo. Que todo exemplo do cristianismo que nós temos, ele é pautado no respeito e no amor ao próximo. E qual que é a razão, então, que eu tenho para amar os nossos inimigos? Os inimigos, queiramos ou não, eles são filhos de Deus como nós somos. E, consequentemente, se são filhos de Deus, são nossos irmãos. Para quem Deus providenciará recursos, outros caminhos, que dentro do seu coração, da sua bondade, com que age, ele agirá sempre em favor de todos. Não tem uma separação. Esse é mal ou ruim. Separação do joio e do trigo é bem diferente disso aqui. A separação do joio e do trigo é aqueles que não querem evoluir, não querem aprender, não querem amar. O joio e trigo não está me referindo ao amigo e o inimigo. Ele está nos referindo à questão espiritual. Então nós temos como princípio e dever amar aqueles que nos caluniam, aqueles que não nos querem bem. Porque veja bem, seria muita pretensão nossa achar que todo mundo deve gostar de mim e eu não posso gostar de ninguém. Então temos muito dever a cumprir por tudo isso que nós temos aprendido. Mas nós nunca devemos esquecer que os nossos inimigos hoje poderão ser nossos amigos amanhã. Pelas oportunidades que Deus tem nos proporcionado, no sentido de corrigir os nossos erros pretéritos. Se tenho insatisfação ou não tenho amorosidade com determinado irmão, é preciso que eu reflita. Qual é a causa disso? Às vezes eu nem conheço a pessoa e já não tenho simpatia, já não sinto uma boa vibração. Ora, ali está também um filho de Deus, um irmão nosso que pensa, que constrói os seus pensamentos um pouco diferente de nós. E nós não temos que ter nessa reencarnação só amigos. Porque quando a gente cresce só entre aqueles que são iguais, nós não amadurecemos o nosso pensamento. Essa é uma das razões que nós temos para amar aqueles que nos causam mal. Sejam adversários, que muitas vezes nem são inimigos, são adversários, porque eles podem pensar diferente da nossa.
Mas quando nós falamos do amor pelo inimigo, nós começamos a perceber que nós todos estamos buscando recursos para ajustar o nosso pensamento e as nossas vibrações. E qual é o melhor caminho para que eu possa fazer algo que agrade o outro, sendo que eu o considero uma, um irmão? Como é que eu vou retribuir o mal com o bem? Orando. Orando em benefício daqueles que nos ferem, daqueles que não nos compreendem. Porque, na verdade, amigos, nós não somos iguais. Cada um de nós estamos num patamar evolutivo. Cada um de nós temos nossas conquistas, carregamos nossas dores e carregamos as sombras que estão dentro de nós. Por isso, nós estamos sendo convidados a iluminar o nosso pensamento com a verdade. Iluminar o nosso pensamento com tudo isso que nós temos recebido. É preciso que a gente possa compreender o valor do bem, o valor de tudo isso que compõe o nosso pensamento. Quando nós começamos a entender o valor de amar os inimigos, nós vamos dar-lhe não mais do que a nossa sinceridade. E não é a falsidade, fazer de conta que amo, agradando, não é isso. Porque onde nós estivermos, nós podemos fazer com que os nossos atos sejam os mais sinceros. E nós também não podemos fazer juízo diferente daquilo que ele pode apresentar para nós. Então, cada dia que passa, nós vamos entendendo que o Evangelho é um roteiro para todos nós. Um roteiro de luz, um roteiro de amor, um roteiro que vai nos sustentar, um roteiro que vai contribuir para conosco, para que todos nós possamos vencer as nossas caminhadas. Então, meus queridos irmãos, é com muita luta que nós vamos trabalhando a nossa intimidade para que a gente retribua o bem da forma como nós recebemos. E se quando recebemos o mal, com injúrias, com maledicência, com calúnia, com agressões, não vamos repetir os mesmos atos. Mesmo porque, repetindo as mesmas ações, nós nos nivelamos igual àquele. E se nós já temos conhecimento diferente, são com as nossas atitudes no bem que nós vamos promovendo um pensamento diferente nesses irmãos. Eles passam a refletir, nossa, eu agi desse jeito e fulano agiu de outra forma. No entanto, eu queria dizer para vocês, nós não podemos agir calados, porque nós calamos a boca, mas não demonstramos vibrações positivas. Quando nós vamos ter uma atitude respeitosa, que eu acabei de falar, nós vamos ter que entender que o inimigo, ou aquele que faz qualquer coisa contra nós, é um espírito que ainda não compreendeu as vibrações de amor, de fraternidade, e ele então vive muitas vezes em aflição, em estado de depressão, de revolta. E é por isso, meus amigos, que quando eu ofereço a mansuetude, eles sentem. E abençoado, muitas vezes é o nosso silêncio que não critica, que não dá outro golpe, que é o que eles nos deram,
que nós agimos, ou que a gente possa agir cada dia mais, com uma postura serena, de confiança, dando um voto de esperança para aquele nosso irmão. A serenidade, o apreço de nossa alma para com os nossos inimigos são os melhores antídotos que nós temos para dar. Essa é a coluna dorsal deste capítulo, retribuir o mal com o bem. E é com o mal e o bem que nós vamos mostrar para o nosso inimigo que o amor é que cobre a nossa multidão de erros. E aqui nós vamos ver, né, que quando Kardec nos mostra, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto aos pagãos? Então nós não podemos nos igualar com aqueles que agem de acordo com os publicanos, que só amava aqueles que amava, só cumprimentava aqueles que ele gostava. E Jesus deixa uma recomendação para nós, que também precisamos trabalhar conosco, e muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, nós não queremos, é quando ele nos convida, Jesus nos diz assim: ide e reconciliai-vos com o adversário. O que ele está pedindo para a gente fazer, meus amigos? Ele está nos ensinando a fazer paz em nossas relações. Então, como não é justo privar quem quer que seja de dar o primeiro passo, nós precisamos entender que esse trecho do Evangelho que nós estamos lendo de Jesus recomenda todos nós a cooperar com o nosso próximo, a auxiliar. E aí nós vamos ver que nesse item depois que nós lemos de Mateus, ele diz assim: digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 20. Que justiça é essa, amigos? É a justiça divina? Então é preciso que a gente possa sempre lembrar que com Jesus nós compreendemos que a justiça ela se faz de uma forma diferente, porque a virtude de conferir a cada qual o seu ato, as suas atitudes, está ligada à nossa consciência. O que nos resta fazer então? Abençoar e não criticar, para que nós possamos assim aprender a reconciliar e lembrando que se as ofensas caírem no meu espírito, na minha intimidade, se eu sentir ferido, magoado, o que nós devemos fazer? E aí nós lembramos de uma passagem que Jesus nos disse: compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a contribuir-lhes o coração. Por quê? Porque todos nós caminharemos diante da justiça de Deus para reconciliar com o nosso adversário. Reflitamos na lição de hoje, que é de extrema importância, pedindo a Jesus que nos agasalhe no passe, que sintamos as energias amorosas dos benfeitores, para que nós possamos pacificar o nosso espírito. Ó Jesus,
que nesta hora sublime do passe, cada um de nós venhamos a fazer o melhor que pudermos para receber a dádiva do seu amor. Ajude-nos, Jesus, para que nós possamos, Mestre, sentir o fulgor da alegria e que nesse momento possamos juntos a tantos outros irmãos agasalhar em nosso pensamento a fé, a esperança e a certeza de que nós podemos alcançar um mundo melhor em nossa intimidade. Obrigado, Jesus, e que a recomendação do Evangelho de hoje sirva para todos nós. E assim, com o coração cheio de alegria, deixamos as vibrações para todos os nossos irmãos que compartilham conosco do Evangelho. Receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.